Esse é o Devocional 25 e hoje nós vamos estudar a justiça de Deus. Então, o nosso objetivo aqui é entender como funciona a justiça de Deus. E o versículo-chave é Romanos 1:17, onde está escrito: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, a Bíblia diz que no Evangelho a justiça de Deus foi revelada. Então, se ela foi revelada, é possível compreendê-la. Caso contrário, ele não teria revelado. A palavra evangelho significa boas novas, ou seja, notícias boas, novas notícias boas. Então, se a justiça de Deus foi revelada no evangelho, a justiça de Deus foi uma notícia boa para o povo. E aqui ele diz que é pela fé. Em Deuteronômio 32, vamos começar pelo Antigo Testamento. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Aqui fala que Deus é justo. Deus ele pode ser chamado de duas coisas. Algumas pessoas dizem que ele é bom e outras pessoas dizem que ele é justo. A Bíblia diz que ele é justo e que ele é bom, mas tem um detalhe. A Bíblia diz que Deus é justo para todos. E a Bíblia diz que Deus é bom para os seus filhos. Perceberam a diferença? E ser justo, fazer o que é justo, não significa fazer aquilo que você quer, ou aquilo que você acha justo, ou aquilo que você gosta. Justiça tem a ver com fazer o que é certo, mesmo que o que seja certo seja ruim ou desagradável para muitas pessoas. Em Jó 37:23 está escrito assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Deus não pune uma pessoa mais do que essa pessoa merece ou precisa. Ele não oprime, ele faz exatamente na medida que é justa. Ele não é cruel, ele não é sádico, ele simplesmente faz o que deve ser feito. Em Hebreus 12, no versículo 11, está escrito: e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu já falei sobre a correção nos 2 últimos devocionais, quando a gente falou sobre os filhos da obediência e os filhos bastardos. E agora, mais uma vez, nós estamos trazendo esse mesmo versículo, mas focando na ideia da justiça de Deus. Esse versículo está mostrando que a justiça de Deus se manifesta de várias formas, e uma dessas formas é pela correção. A gente sempre pensa na justiça de Deus como um prêmio que a gente ganha por fazer coisas boas ou um castigo que a gente ganha por fazer coisas ruins. Mas a justiça de Deus também vem em forma de correção, para permitir que você corrija os erros que você cometeu e se torne uma pessoa melhor. Em Salmos 9 está escrito, 9 no versículo 8, ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão, ou seja, Deus vai julgar o mundo, ele vai julgar a todos. Não é um grupo específico que será julgado por ele, mas todo o mundo. E quando ele fala que julgará com justiça, ele está dizendo que é a justiça dele. Não é a minha justiça, a tua justiça, ou a justiça do Brasil, ou a justiça dos Estados Unidos, ou de Israel, ou da Europa. É a dele. A justiça dele que está acima de qualquer outra. Em Salmo 103 está escrito assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Deus não ignora o sofrimento das pessoas que estão sendo oprimidas. Ele fará justiça a essas pessoas. Então ele é justo também com as pessoas que precisam dele. Ele não é justo só para castigar, ele também é justo na proteção. Ele é justo na benevolência dele. Então Deus vai ser bom com quem merece essa bondade e ele vai agir de forma ruim com quem fez por merecer o cálice da ira dele. Em Salmo 119 está escrito, no versículo 142,
A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. A justiça de Deus não muda. Ela é a verdade. E daí você pode pensar assim: ok, mas se a justiça de Deus não muda, como é que mudou quando Jesus morreu na cruz? Como é que mudou nesse momento? Na verdade, nesse momento, a justiça de Deus não mudou, ela se cumpriu. Ela continua a mesma. A justiça do início dos tempos é a mesma justiça de hoje, ela não está diferente. A diferença é que antes o método de encontrar e alcançar essa justiça era um, e agora é outro. Em Romanos 3, a partir do versículo 21, está escrito assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. E isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. A justiça de Deus está acima da lei, porque a lei era um meio de chegar até a justiça de Deus. Entretanto, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, nós que cremos nele também morremos para a lei e ressuscitamos em Cristo. E por causa disso, a lei não tem poder sobre nós, mas a justiça pela fé em Jesus é o que tem poder sobre nós. Imagine o seguinte: uma mulher se casou com um homem. Esse homem, ele é muito crítico, muito agressivo, irritadiço, ele só cobra e pune ela. E essa mulher está infeliz no relacionamento. Então, ela conhece um outro homem, que é um homem que é crítico também. Ele também é uma pessoa que quer as coisas do jeito dele, entretanto, ele é amoroso, ele é estável, ele é cuidadoso, ele é romântico. Ele é um homem melhor que o marido dela. Só que ela não pode se relacionar com esse homem porque ela já está casada. Entenda que nessa história, a igreja é essa mulher. O primeiro marido é a justiça pela lei. E o segundo marido é a justiça pela fé em Jesus. Como que Deus resolveu esse problema? A mulher só estará livre desse casamento pela morte. Que se ela se envolver com esse outro homem e o marido dela ainda está vivo, ela está em adultério. Na história espiritual em que Deus constituiu, ele não matou o marido, ele não matou a lei, mas ele matou a mulher. A partir do momento em que a mulher morre, em que a igreja morre em Jesus Cristo, ela não tem mais obrigação nenhuma com a lei. Ela não é mais esposa da lei. Ela não está debaixo da lei. A lei perdeu o poder sobre ela e ela pode então se casar com esse novo marido, que é a fé em Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus, ela continuou sendo feita, mas por outro meio. O que é a justiça de Deus? Deus julga o mundo inteiro, todas as pessoas, e ele age sem exageros. A justiça dele significa punir aquele que é injusto. E se vocês pararem para olhar todas as histórias da Bíblia, onde as pessoas viraram as costas para Deus, o final desses povos, dessas pessoas, é muito, muito trágico. Então, quando Deus é justo, ele de fato é justo. Ele não fica com pena, ele não fica com dó, e ele faz o que ele tem que fazer. Mas ele faz sem exageros, ele não é um opressor. E quem é que é justo, então? O justo é aquele que obedece os mandamentos e tem fé em Cristo. Por quê? A pessoa que está debaixo da lei, ela não consegue cumprir a lei com perfeição. Porque você só é justo pela lei se você fizer exatamente tudo correto. Cada mandamento da lei tem que ser cumprido exatamente do jeito certo. E ninguém consegue fazer isso, porque são muitos mandamentos. Então ninguém é justo pela lei. Mas pela fé em Jesus Cristo, pela graça dele, pela misericórdia dele, nós fomos feitos justos. Esse foi o Devocional 25. Se você gostou do Devocional, já segue o canal. Curta, comente, compartilhe. Isso vai ajudar o canal a crescer. Mais pessoas vão assistir esse devocional, vão aprender sobre a palavra de Deus. Você vai estar fazendo uma coisa muito boa. Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.